Olá, gente. Boa noite. Como toda quinta-feira, essa live tem virado um bom costume da quinta-feira à noite, né? A gente sempre batendo um papo aqui muito legal com alguns convidados, discutindo alguns temas, temas que têm somado muito para a vida da nossa cidade, né? E sobretudo num momento como este, um momento de quarentena, um momento em que o mundo está vivendo esse isolamento social, e a gente tem procurado trazer para este ambiente discussões que são de extrema relevância para a vida da nossa população. Hoje nós estaremos aqui trazendo uma discussão muito interessante sobre os serviços de saúde e também os direitos do cidadão, né? E é interessante enfatizar para vocês que hoje ontem foi o dia dos serviços de saúde, né? O dia dos profissionais do serviço de saúde. Eu quero aproveitar para parabenizá-los, esses verdadeiros heróis que têm ajudado muito o mundo a atravessar esse momento tão difícil, esse momento de pandemia tão difícil, e que se não fossem esses profissionais, com certeza estaria muito mais difícil, muito pior, porque essas pessoas têm salvado vidas. São heróis que têm salvado vidas no mundo inteiro. Pessoas têm dedicado as suas vidas para ajudar a nossa sociedade a atravessar esse momento tão desafiador. Hoje nós teremos aqui uma boa discussão sobre o tripé da Seguridade Social, sendo que, na verdade, nós estaremos trazendo aqui duas abordagens, que é a saúde e os direitos do cidadão. Não discutiremos aqui a Previdência Social hoje, mas a gente vai estar falando para vocês sobre alternativas, caminhos, como o cidadão, você cidadão que nos acompanha neste momento, como você acessar os serviços de saúde, como você buscar o serviço público, seja ele municipal, estadual, federal, né? Buscando então aí esse suporte do Estado brasileiro, que tem a obrigação sempre de atender ao cidadão. Hoje nós teremos dois grandes profissionais do nosso município. Nós teremos a enfermeira Vanessa Guimarães, uma profissional com ampla experiência. Ela vai estar falando um pouco da sua trajetória e também dos serviços em saúde. E também teremos aqui novamente o nosso amigo Anailton dos Anjos, grande amigo, parceiro, professor também. Também já esteve conosco em uma outra live, também sempre com uma grande contribuição. Anailton, além de professor, é assistente social também, vai estar trazendo conosco uma boa discussão nesta direção. Tá certo, gente? Olha, antes da gente trazer os nossos convidados, eu queria pontuar para vocês a importância que é para a sociedade este tripé da Seguridade Social. A Seguridade Social é o que garante ao cidadão brasileiro, isso está na Constituição, os direitos que eles têm à saúde, né, à educação, à previdência social. A educação é um direito social e, portanto, este papel do Estado, que está garantido na Constituição, este papel que o Estado tem a obrigação de garantir ao cidadão, é preciso ser conhecido pelo cidadão. Por vezes, nossa sociedade conhece pouco dos seus direitos e por isso muitas vezes não sabe acessá-los. E aí, quando eu falo do direito, é o direito à saúde, ao direito à educação e também a outros direitos sociais, né? A Previdência Social também é um dos direitos, outros direitos sociais que pode dar ao cidadão o Estado, colocar o cidadão no estado de bem-estar social. Esse é o objetivo que está na nossa Constituição. Hoje nós teremos aqui uma profissional que eu vou aproveitar para convidá-la, já está conosco aqui, né? É uma profissional da área de saúde, que é Vanessa Guimarães. Minha amiga Vanessa tem uma ampla experiência aí com o SAMU, mas também com outras áreas, né, na área de saúde, e tem feito um trabalho, faz um grande trabalho, não somente em São Francisco do Mundo, mas também é profissional do SAMU em Salvador. Olá, Vanessa, tudo bem? Boa noite. Oi, Como é Marivaldo, que vai? tudo bem? Só te Boa pedir noite para a você virar um todos. pouquinho a sua câmera, porque ela está um pouco deitada. Assim, Perfeito, deixa eu ver se perfeito. melhor. Tá ótimo. Deixa eu deitar aqui. Só um minutinho. Então, minha amiga, muito Pronto, tá obrigado pela bom? sua presença. Tá? Eu estava aqui
comentando que essas nossas lives da quinta-feira têm se tornado assim, um momento muito interessante para a nossa população, porque nós buscamos fazer uma live, sempre uma live educativa, que traz informações, né? Que traz informação e formação para a nossa sociedade, e tem a perspectiva mesmo de contribuir e somar com a vida da nossa população e a vida daqueles que nos acompanham nas redes sociais, tá? Toda quinta-feira, às 19 horas, sempre tem um momento, né, uma live educativa, uma live de conteúdo, uma live que sempre traz orientações à nossa sociedade, sobretudo num momento como este, em que enfrentamos essa tão desafiadora pandemia, que tem colocado o mundo de joelhos, né, sem saber o que fazer e quando nós sairemos, de fato, deste momento tão desafiador, né? Então, eu já discuti em outros momentos, já trouxe aqui alguns psicólogos, amigos psicólogos, para discutir esse momento, falarem, né, sobre a necessidade de administrar as relações, de administrar essa questão do equilíbrio emocional. E já trouxemos aqui também os profissionais, para além da psicologia, profissional de educação física, né, para poder falar também sobre a necessidade de termos atividade física. Já trouxemos também aqui profissionais para trazer para aqueles que nos acompanham, né, trazer informações de como a gente atravessar esse momento tão desafiador. Hoje, nós estaremos falando um pouco sobre serviços de saúde, e aí eu tenho a honra de lhe receber, Vanessa, porque você integra esse grande coletivo de profissionais que tem ajudado muito o mundo a atravessar esse momento muito difícil. E eu quero aproveitar para parabenizá-la, né? Ontem foi o dia de vocês, dia dos serviços, né, que vocês prestam à sociedade. E eu tenho dito que a sociedade brasileira, aqueles que tinham dúvida, né, tem tido a certeza da importância dos serviços de saúde pública. O quanto o SUS tem ajudado o Brasil a atravessar este momento tão complexo e atravessar, pasmem vocês, apesar da quantidade de óbitos que nós temos, poderia ser muito mais trágico se nós não tivéssemos um sistema de saúde que nós temos, né? Isso se deve aos profissionais que fazem o SUS, que fazem esse conjunto, né, da saúde pública. Eu quero aproveitar para parabenizá-la e agradecer de coração por essa contribuição, né? A gente, por essa contribuição, né, dada com a nossa sociedade. E eu queria, já entrando no nosso bate-papo e te pedindo para você se apresentar um pouco, falar um pouco da sua trajetória, você como profissional. É importante a gente dizer que Vanessa também é uma profissional do nosso município de São Francisco do Conde, que também veio, né, Vanessa, de uma caminhada da Escola Pública de São Francisco do Conde, que também passou pela nossa bolsa universitária. E eu sempre tenho enfatizado, Vanessa, aqui, a importância desses programas sociais que promovem a mudança de vida das pessoas, né? E aí eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco da sua caminhada profissional. Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer a você que é uma honra estar aqui compartilhando desse momento com você, com o professor Anailton, através de encontros que já passaram aqui, profissionais tão valorosos da nossa cidade, né? Toda live a gente, assim, fica muito orgulhoso de ver os filhos de São Francisco trazendo conhecimento para a gente. Então, parabenizar você a iniciativa, né, de estar dando voz, visibilidade ao povo de São Francisco do Conde. A minha base, a minha formação é de São Francisco do Conde, desde o ensino infantil ali, da Monteiro Lobato, da Prodene, até o ginásio, né, no Luiziana Neto, no segundo grau, no antigo segundo grau, né, com o ensino médio. Então, minha base toda foi na escola pública. Quando eu decidi dar continuidade aos estudos, né, nível superior, eu me desloquei para Salvador, porque naquela época a gente ainda no início não tinha o incentivo universitário que hoje a gente tem. Então, fui para Salvador, fui trabalhar para custear minha faculdade e ter um deslocamento melhor entre a faculdade e o trabalho. No meado do curso, né, da faculdade, iniciou-se a bolsa universitária lá em São Francisco do Conde, e eu comecei a ter acesso mais tranquilamente, né, financeiramente foi melhor para mim,
o que me permitiu terminar, concluir a faculdade de forma mais tranquila, né? Ter uma formatura também mais tranquila, né? Então, toda a minha trajetória foi em São Francisco do Conde. A partir de então, eu me graduei como enfermeira, né? Sou enfermeira de formação. Na faculdade, eu já gostava muito de saúde pública, de saúde coletiva, as matérias de saúde coletiva sempre me atraiu muito. O SUS, então, eu quis saber mais da engrenagem do SUS, desse sistema, e me especializei em saúde pública, em administração hospitalar e serviços de saúde, para conhecer um pouquinho mais do sistema, do serviço, do planejamento em saúde, né? Então, eu fui tateando aí para poder conhecer cada dia mais um pouquinho e já atuando na emergência, fiz gestão em emergência para poder também ter uma visão mais abrangente do nosso sistema. Então, essa foi a minha formação. Hoje eu sou servidora da Prefeitura Municipal de Salvador, atuo no SAMU de Salvador, e com muita honra, com um carinho muito especial, sou enfermeira intervencionista da minha cidade, São Francisco do Conde. É interessante, Vanessa, só um parênteses rapidinho. É interessante você fazer a narrativa do seu currículo, porque nós temos muita gente jovem, estudante que está acompanhando também nesse momento, e eles olham para um exemplo como você e dizem assim, é possível. É possível. Sim. Se torna um incentivo para o jovem que está acompanhando nesse momento, quando você faz essa narrativa, porque muitos estão vivendo esse desafio de ter que estar indo, aquele sacrifício de estudar todo dia, né, de se organizar, alguns já estão na faculdade, de ir para a faculdade, e as pessoas às vezes se pegam pensando assim, poxa, para que tanto esforço? Aí a gente vai e mostra um exemplo como este, como você, né? Dizer que é possível. Eu digo, tanto você quanto a Nailton também vivenciou isso, eu também vivenciei isso. Então, mostrar que todos nós que não nascemos em berços privilegiados, alcançamos, Isso. sim, né? E foi desta forma com muito esforço. Por favor. Isso, tudo com muito esforço, muita determinação, muita garra, a gente consegue conquistar, né? E graças a Deus a gente tem esse incentivo hoje, os nossos jovens do nosso município têm um incentivo, né, maior. Então, com determinação, a gente consegue avançar. Então, o que eu queria falar, né, sobre a saúde, que a saúde ele é um aspecto bem abrangente, né? Envolve aspecto físico, mental, social. Mas eu, como admiradora do SUS que sou, eu não podia deixar de falar, né, da grandeza que foi esse serviço universal para nós. O SUS é uma conquista popular, foi fruto, assim, de lutas intensas, né, na década de 80, advindo da reforma sanitária. Antes, o nosso sistema, ele não era para todos, ele não era igual, ele não era universal, ele era para poucos, né? Eram grupos específicos, grupos que tinham, que eram organizados em profissões, regidos pela né, carteira assinada de forma formal. E os movimentos, assim, se mobilizaram para que essa saúde fosse acessível para todos. Então, a Constituição de 88, ela veio fazer isso, né? Chancelou esse direito à saúde, um direito de todos, o dever do Estado de estar suprindo a saúde de forma plena, universal. Então, cada pessoa, em qualquer cantinho do Brasil, ele tem acesso livre aos serviços de saúde. Isso é muito importante, isso é uma conquista, assim, preciosa. Então, a gente tem que valorizar esse sistema, que hoje a gente vê, assim, que está, assim, com muita visibilidade, e é um sistema que ele tem, assim, lutado aguerridamente para dar resposta nesse momento de pandemia. Então, a gente tem que valorizar esse serviço que é nosso, né? E uma forma, né, como a gente falou, de estratégias de cuidado, uma forma de só, cuidado eu vou fazer uma rápida interrupção para Sim, pode fazer à vontade. É interessante sempre enfatizar que o sistema de saúde, o sistema único de saúde, ele é um sistema único da sociedade brasileira, que o Estado brasileiro tem a obrigação de dar conta, né? Então, eu gosto de trazer sempre essa questão, porque o estado de bem-estar social, que o cidadão tem direito de ter acesso, e aí você está trazendo uma parte que é saúde, né? Eu estou trazendo os outros direitos sociais, na verdade, uma obrigação do Estado. E o cidadão tem esse direito. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no momento como este, que o país começou a enfrentar uma discussão, o país está em uma turbulência, né, muito grande na política,
E o SUS tem sido, na verdade, esse lastro, né? Essa garantia, porque os profissionais têm mantido a resistência ali muito forte. Né? Isso, exatamente. É um serviço, assim, de uma grandiosidade, né? Porque ele envolve realmente grandioso, ensino, pesquisa, assistência. Então, o SUS, ele é de uma grandeza muito grande. E quando a gente fala de estratégias de cuidado, uma coisa que é importante é que o cuidado, o conhecimento é uma forma de cuidado, né? O autocuidado. Você conhecer sua rede de atenção à saúde, os níveis de atenção à saúde é importante. Porque nesse momento você vai entender, compreender a organização, como é que está sendo feita para poder vencer essa pandemia. Você vai saber para onde eu devo me deslocar. Então, esse conhecimento do sistema é importantíssimo, né? Saber para onde eu vou, quando eu acessar, qual é a porta que eu devo acessar. Então, de uma forma bem sucinta, eu queria deixar claro assim que o sistema de saúde ele é dividido em alguns níveis, né? A gente tem 3 níveis de atenção, que é o nível primário, que é a atenção básica, né? A atenção básica tem os nossos PSFs, que fazem assim um trabalho lindíssimo nos territórios de promoção, prevenção, vacina, curativos, consultas, né? Consultas, que mais? É muito grande, né? Os procedimentos elencados na atenção básica são grandiosíssimos, e acompanhamento de hipertensos, diabético, pré-natal de baixo É a risco, porta de é a entrada, né? porta de entrada, exatamente, é a prioridade. Então, se você valoriza esse sistema, se você acessa esse sistema, se você tem ele como rotina nos cuidados da sua saúde, hoje, com certeza, você encara a pandemia de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Por exemplo, um diabético, né, que faz um acompanhamento no seu PSF, ou o trabalho que foi feito de prevenção de doenças não transmissíveis, né, a diabetes, hipertensão. Então, essa rede primária, ela é tão importante quanto as demais redes, a rede média e alta complexidade. Então, a gente tem que valorizar, não é porque, vamos dizer, o município ele tem uma atenção básica, mas não tem um nível de alta complexidade, que ele não está dando atenção devida a esse indivíduo. Essa atenção básica, ela é importantíssima, sim, porque ela é a base, é ali que vai prevenir as doenças, ela vai acompanhar, ela vai promover a saúde, então ela é super essencial. Temos também o nível, que é o nível secundário, né? Que é o nível de média complexidade, conhecido como a média complexidade. Aí, nesse nível, já tem consultas mais específicas, né? Com profissionais de especialidade, diversas especialidades. Cardiologia, oftalmologia, angiologista, enfim, várias profissionais especializados, e temos também a retaguarda hospitalar, né, que é a UPA e o SAMU. A UPA abrange raio-x, atende os pacientes também em situações de agravos, né, a porta de emergência, né, a UPA e o SAMU. Então, lá tem raio-x, tem um eletrocardiograma, tem uma sala de estabilização, tudo para poder fazer o acolhimento desses pacientes em situação de risco, situação de emergência. Então, ali, geralmente, na UPA, ele já faz, a UPA, ela consegue ser bem resolutiva, ela consegue já resolver o problema das pessoas, mais ou menos 90% eles conseguem resolver. E como uma boa samuzeira, eu não poderia deixar de falar do SAMU também, né? Que o SAMU, ele faz um atendimento, né, aos agravos de urgência, ali é um atendimento que ele busca dar um atendimento imediato, né, um atendimento precoce, para que a sobrevida do paciente, né, melhore a sobrevida do paciente. Então, ali ele faz o atendimento, seja domiciliar, seja em via pública, transporte intra-hospitalar, e ele vai ali direcionar para o nível de atenção que o paciente, o nível de assistência que o paciente precisa. E é importante que, quando faça o acesso a esse serviço, que é o SAMU, que liga para a central de regulação, que faz a solicitação, é importante que as pessoas, elas entendam que precisa passar
quadro clínico de uma forma precisa, de uma forma fidedigna, porque o médico regulador que está ali regulando, que está ali orientando, que vai ali disparar a unidade, que ele vai fazer isso de acordo à necessidade, de acordo com o quadro clínico. Então, é importante a gente passar da forma fiel, para que a gente não supervalorize um quadro, né? Falar algo que a gente não tem, além do que a gente tem, e também não minimizar. Então, a gente não minimizando, a gente vai colocando, vai direcionar uma unidade dentro do padrão, do quadro clínico que o paciente precisa, da necessidade que o paciente precisa. Se você supervaloriza o quadro, você está deixando que aquela unidade se desloque e está deixando de dar um suporte a uma pessoa que realmente precisa. Então, é necessário a gente passar o real quadro, né, de forma fidedigna do que realmente o paciente está precisando naquele momento. E nós temos também a atenção terciária, né, que é a atenção de alta complexidade, que é uma atenção de alto custo, que demanda procedimentos, né, cirurgias de grande porte, tratamento oncológico, parto de alto risco, enfim, tem muita coisa, e principalmente hoje, que é o grande calcanhar de Aquiles, que é a UTI, né? Os leitos de UTI estão na atenção terciária. Então, quando a gente conhece essa rede, a gente vai entender quando é que eu vou acessar a atenção básica, quando é que eu vou acessar a média, a UPA, o SAMU e o hospital. Se eu estou, por exemplo, eu não vou dar aula de Covid, tá? Porque essa não é a proposta. Fica à vontade. Mas, fica à vontade, porque, Vanessa, só rapidinho, vou aproveitar e vou fazer alguns parênteses para você respirar um pouquinho, que você traz uma densidade, uma informação muito boa, né? Mas assim, olha, a turma tá amando, sabe, essa live, né? As lives, eles têm, assim, muitos registros aqui, assim, gente, não tem como a gente, na verdade, citar todo mundo, porque realmente são muitas contribuições interessantes, mas, assim, muita gente parabenizando essas lives, porque elas têm sido mesmo uma live de formação. Sim. Eu sempre tenho dito que é uma live educativa, a gente insiste em trazer uma coisa com conteúdo que, de fato, que dê importância para as pessoas, que tem um papel na vida das pessoas, e muita gente parabenizando, Vanessa, falando, né, de você, falando da sua fala aqui, muita gente reconhecendo o seu grande trabalho como profissional, e isso é muito bom, né? É muito legal. Estou vendo aqui a minha amiga Rosa França, Cidriane, Carlos Xavier, Ronaldo Marques, Isa Bispo, meu amigo Sidney, o nosso nutricionista Wallace, que estava semana passada conosco, Cleide Belo, Neila Damasceno, Fran, Cosme da Roseira, meu amigo enfermeiro, seu colega de área, né? Enfermeiro também, Fátima Almeida, Ana dos Anjos, Leidinha, Cida Amorim, minha amiga Cida Amorim também, uma turma enorme, né? Muri, Eliane Muri, Cláudio Saturnino, Rita Moura. Tem uma turma aqui entrando, parabenizando, falando. Turma boa. E aos pouquinhos eu vou interromper e conto o nome dessas pessoas aqui. Não, fique à vontade. Fique à vontade. Então, quando a gente conhece essas redes, esses níveis de atenção, as portas de entrada, então fica mais fácil. Por exemplo, a gente sabe que o Covid é uma doença nova, é um vírus desconhecido, né? Hoje não temos resposta para tudo. Hoje o que eu posso estar falando aqui, amanhã pode não ser. Então, porque está tudo muito dinâmico e os protocolos têm mudado muito, têm se atualizado a todo momento. Então, as respostas, né, os institutos de pesquisa, as instituições de pesquisa estão buscando a resposta para essa pandemia, mas a gente ainda não tem um conceito fechado, exato. Então, é importante a gente saber, por exemplo, se eu tenho um sintoma leve, eu tenho uma tosse leve, eu tenho uma febre leve, o que eu vou fazer? Eu vou sobrecarregar esse sistema? Né? Eu estou sentindo uma moleza no corpo, é um pigarro na garganta, eu vou sobrecarregar esse sistema? Não, né? Porque a gente tem que entender também que o sistema, ele continua atendendo outras demandas. Tem pacientes infartando, tem pacientes tendo tem paciente tendo trauma, então tem outras demandas. Então, se uma sintomatologia que eu perceba que está tranquilo, que eu estou ali, não é só uma indisposição, então eu vou me manter em casa, vou estar me observando. Agora, se eu percebo, né, estou na dúvida, tem os sinais, tem os meios hoje de comunicação, né, tem o TeleSUS,
eu vi no site do Ministério da Saúde que tem tipo um chat lá, você coloca se você está realmente com dúvida, se você deve sair ou não deve. Então, ali você descreve todos os seus sintomas para poder um profissional que está ali te direcionar. Tem 155 também, que é o do governo do estado, que disponibilizou aqui da Bahia, para poder estar tirando dúvida com profissionais que podem estar tirando dúvida em relação aos sintomas, aonde se direcionar, enfim. Ou seja, Então, se você tem... Neste momento, o ideal é só ir ao hospital, à unidade de saúde, quando for necessário realmente, né Vanessa? Porque esses meios que você pontuou aí, né, os meios telefônicos, o chat, também o telefone, é uma forma da pessoa até ter uma orientação, de tipo assim, olha, tem um pequeno sintoma, já estou de Covid. E não é bem assim, até porque, Vanessa, nós temos, eu estava comentando hoje, mais cedo, que o nosso país, e não é diferente da nossa região, estamos vivendo um pânico muito grande, as pessoas estão muito assustadas, com muito medo, né? E por vezes, as pessoas estão assim, perdendo um pouco do equilíbrio mesmo. E assim, eu sempre digo o seguinte, que é preciso ter todo o cuidado, certo? Para se proteger da pandemia, para se proteger e evitar a infecção, mas o que vai nos livrar da Covid são as nossas atitudes e não a nossa neurose, né? O nosso estado de... Ontem eu conversava com uma pessoa e a pessoa estava super assustada, super sobressalto, assim. Falou, olha, se acalma um pouco, se acalma porque... para daí a gente não ter outra doença que não o Covid, né? Porque assim, os efeitos da Covid, do coronavírus, no âmbito psicológico para a nossa sociedade, eles vão vir ainda de maneira muito intensa mais à frente. E aí, o que a gente nota? Que muita gente, eu sempre digo assim, olha, ao invés de você ficar tenso ou tensa, preocupado, super assustado, eu estou falando isso porque eu faço para mim, que eu também fico super neurótico, olha, é dizer o seguinte, ter o cuidado de lavar as mãos, de usar a máscara, se puder ficar em casa, ficar em casa, se for na rua, se pegar em alguma coisa, algum objeto, tocar a mão no lugar, lavar as mãos. Se não tiver água e sabão, álcool e gel. E é esta forma que é a melhor maneira de se proteger nesse momento. Evitar aglomerações, espaços onde tenham pessoas que estejam... um número grande de pessoas, né? Manter, se tiver um lugar que tem um número de pessoas, como, por exemplo, um mercado, manter a distância. Na rua, manter a distância, porque esses cuidados serão preponderantes. Então, obviamente que eu não sou profissional de saúde, mas assim, eu imagino que se você tem tomado esses cuidados de maneira tão intensa e tem lá uma dor de cabeça, né? Ou aparece uma dor de cabeça, você não já está com Covid, está com dor de cabeça. Então, tentar casar os sintomas, né, Vanessa? Parar para ver, porque eu tenho visto que muita gente tem estado muito tenso, então tudo as pessoas meio que já acham que já é uma infecção, né? Isso. Esses meios, né, de comunicação, a meio virtual, é exatamente uma forma de não superlotar as unidades, porque às vezes a pessoa está com dúvida, eu acho que eu estou com Covid, será que essa coceirinha aqui na garganta, eu vou lá na UPA para procurar saber. Então, assim, procura esses meios, que é uma forma, já que tem dúvida, né? Uma forma de você estar coletando uma informação de uma forma segura dentro de casa. Agora, se você observar que está evoluindo com desconforto respiratório, uma pressão torácica, aí sim, aí você já está um nível mais elevado. Aí você procura uma rede, qual? É a atenção básica? Não, você já vai procurar a UPA, né, que é uma situação de emergência. Então, é importante a gente conhecer, por isso que eu quis pontuar os níveis de atenção, para que a gente entenda para onde a gente deve recorrer. Se chegar numa UPA e perceber que há uma necessidade de referenciar, o paciente está numa situação mais grave, precisa ser referenciado, ele vai para um hospital de referência à COVID, tá? Então, é importante a gente não ter essa paranoia, né? Vamos dizer assim, não surtar, a gente não tentar, porque às vezes você pensa até que eu acho que eu tô com falta de ar, e você começa a sentir falta de ar. É o psicológico, então, é importante
É o psicológico que vai, né, a mil. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, porque a gente a todo momento está cercado, o risco é grande. Os profissionais de saúde, né? Como eu estou em linha de frente, a gente está o tempo todo com risco. Mas é importante salientar que é possível, a grande maioria, ele não desenvolve os sintomas. Então, às vezes, a maioria é portador da doença, mas não está sabendo. Então, a gente tem que tentar entender se a gente faz, por exemplo, um acompanhamento de rotina, se você ali, na atenção básica, como eu falei, se você faz esse acompanhamento, você vai se prevenir, você vai prevenir a aquisição de algumas doenças que hoje é fator de risco para a doença. Então, a gente tem que olhar além da pandemia. A pandemia, nessa pandemia é importante a gente, né, conhecer a rede, mas isso a gente já deveria ter, né, tá sabendo antes, para que a gente pudesse recorrer a esse sistema de forma organizada e usufruir do que esse sistema tem para dar para a gente. Mas é importante, o que você salientou é bem importante da gente não estar mentalizando isso para que a gente não desenvolva até o psicológico mexa e abale. A gente precisa, na verdade, nesse momento, Marivaldo, é equilíbrio. O equilíbrio, as pessoas, ela tem diversas formas, né, de perceber a doença. Elas percebem, tem pessoas como você passou e que, tipo, supervaloriza. Tem outras, não tô nem aí. E aí ela não segue as medidas sanitárias que são necessárias. O isolamento é exatamente para isso, para que nesse nível terciário, né, que é a nível de alta complexidade, que demanda as UTIs, ela não venha sobrecarregar. Então, esse nível de atenção, ele tem tentado suprir a demanda, porque a gente sabe que os serviços de saúde, ele, querendo ou não, ele já é deficiente. O SUS, ele tem um subfinanciamento, ele não é reconhecido, né, da forma que deveria, ele não tem um aporte financeiro que ele merece, a demanda é grande, né, e ele deveria ter um aporte financeiro maior. Interessante, Vanessa. Essa semana eu estava assistindo uma entrevista do ex-ministro, né, o último que saiu agora, o Taishi, né? Sim. O Taishi, ele estava apontando o que você está falando, que da importância de não sobrecarregar o sistema de saúde, procurando com qualquer sintoma e tal, porque o sistema de saúde, apesar de ser uma grande conquista, né, da sociedade brasileira, os recursos que são destinados pelo Estado brasileiro para esse tipo de serviço ainda é muito pouco para aquilo que é a necessidade da vida da população em todo o país, né? É interessante, somente fazer mais uma parênteses rapidinho para você dar outra respirada aí. Assim, interessante que temos muita gente fazendo comentários, assim, comentários interessantes, Vanessa. Tem aí toda a turma da educação. Quero aproveitar e mandar um grande abraço a todos os profissionais da educação que estão acompanhando nessa live educativa. Muito obrigado pela presença de vocês, pela interação de vocês. Aproveitar também e saudar nosso secretário de Educação, Rajoyce Oliveira, que também está acompanhando aí, também está parabenizando, fazendo comentários, né, dentro do nosso ciclo aqui. Nós temos nosso amigo Antônio Mendes, Titito, falando dessa live, da contribuição dessa live, né? Obrigado, Titito. Né? Nossa amiga Josaíra Xavier também, presidente do Conselho Municipal de Educação, também interagindo aí, falando da importância, né, dessa live. Nosso professor Luiz, Roneide, nosso amigo Léo, né, nossa amiga Roneide, Cid Garcia, nossa amiga Hélia, nosso amigo Wagner Viana, a nossa amiga Nanai, né, Anaildes, grande amiga Nanai, um forte abraço, Nanai, você também. Anderson Santos, nosso amigo DJ Rafael, enfim, são várias pessoas fazendo vários comentários, né? E eu vou aos pouquinhos fazendo. Nossa amiga Márcia Marino também fazendo um comentário também aqui, trazendo um comentário, né, falando sobre a questão da consciência de cada um, a colaboração, a participação. Né? Temos aqui nossa amiga Tessiana Teixeira participando. Aproveito para mandar um abraço para a amiga Tessiana e também meu amigo Nando de Sapuril, também está nos acompanhando aí. Forte abraço, meu amigo Nando. Nosso amigo Bruno, enfim, várias pessoas estão interagindo. Mariana Marques também. Nossa amiga Neidinha, Cláudio Saturnino, temos uma galera aí interagindo conosco. Mas fica à vontade, Vanessa. Que legal. Então, Marivaldo, então, como eu estava falando, então é importante que a gente entenda que esse sistema, no momento, ele está tentando se reorganizar, né? Como eu falei, ele já tem a deficiência pelo subfinanciamento dele. Então,
quando a gente atende às medidas sanitárias de isolamento, a gente está ajudando esse sistema a se reorganizar, porque ele se deparou agora com essa pandemia, uma pandemia que a gente não consegue nem mensurar, né, o alcance que ele está tendo. Então, quando a gente pega as medidas sanitárias e aplica como isolamento social, a gente está ajudando, é um ato de amor conosco mesmo, né, e com o próximo. A gente está ajudando esse sistema a se reorganizar e diminuir a mortalidade por falta de recurso, e isso que é importante. É importante também salientar que quando você faz o isolamento social, você está se separando, né? Tipo, as pessoas que são assintomáticas, você está separando o sintomático do assintomático, né? Perdão, das pessoas que não desenvolvem a doença, que ainda não desenvolveram a doença, com as pessoas que desenvolvem a doença. Você está permitindo também em casa um distanciamento social quando você, por exemplo, já me perguntaram como é que eu vou ficar com um paciente de COVID sintomático dentro de casa. Então, são perguntas que já me vieram. Então, quando você tem um paciente sintomático, você precisa fazer o distanciamento social, por exemplo. A pessoa dentro de casa, a pessoa vai janta a 1 metro de distância, a pessoa vai separar seus talheres, se puder fazer usar banheiro diferente ou dormir em cômodos diferentes. Então, é necessário a gente entender o que é o isolamento social, que é uma medida sanitária, uma medida que precisa ser, sim, acolhida, né, para que a gente diminua esse índice, porque essa progressão da doença seja lenta, para que o sistema possa se reorganizar. A medida de distanciamento social é o que a gente também está fazendo aqui, por exemplo, virtualmente, é um trabalho remoto, virtualmente, a gente está separado de uma pessoa sintomática. Então, a gente tem essas medidas que elas precisam ser, é necessário que sejam... também, Vanessa, enfatizar, e aí você traz essa questão do cuidado. Alguém que está com Covid não está condenado a morrer, e alguém que está com Covid precisa ser respeitado e cuidado e ter o carinho, né? E não se não se estigmatizar a pessoa e não ficar, né, com aquele preconceito, que infelizmente as pessoas passam a olhar aquela pessoa que está com Covid como se estivesse, né, condenado para morrer, e não é bem assim, né? Covid é um vírus e que a pessoa vai, né, se cuidar direitinho, vai se recuperar, né? Isso mesmo. E por isso é importante que as pessoas tenham esse respeito, tá, com a pessoa que venha a ser infectada com Covid. Essa pandemia, ela, né, traz a gente uma forma de repensar, né? Novas formas de repensar, novas formas de convivência que a gente vai ter. Doenças sempre vão existir, epidemias sempre vão existir, e a gente tem que estar assim, de uma forma muito consciente, que a gente precisa de adotar as medidas, mudar alguns costumes, mas o que você está pontuando aqui é muito importante. A gente não precisa discriminar ninguém porque é portador da doença, até porque a contaminação veio, e na esmagadora maioria das vezes, a pessoa não está ali contaminada porque quer, né? Por exemplo, profissionais da saúde estão em linha de frente, estão mais expostos. Outro dia eu vi uma pessoa comentando, né? Porque existem os boletins epidemiológicos e ali é colocada a quantidade de pessoas, né, em cada bairro, o quantitativo de casos confirmados. Mas é importante entender que ali é para que as medidas sanitárias sejam mais intensas, para que o cuidado seja redobrado e não para que haja discriminação com os moradores daquela localidade. Então, a gente está numa guerra, a pandemia é uma guerra, né? Cuidado, né, Vanessa? É uma forma de totalmente. Isso, a gente está numa guerra, mas quando a gente passa, a gente supera essa guerra, só quem passa pela guerra é o vencedor, é um guerreiro mesmo, né? Se a gente fosse colocar aqui numa guerra, realmente, a pessoa é condecorada quando passa pela guerra. Então, você passar por uma pandemia,
você conseguir enfrentar essa doença, isso é uma questão que deve servir de exemplo para o outro, isso deve ser motivação para o outro, e não uma forma de discriminação. Então, assim, a gente não deve discriminar a pessoa que é portador da doença, que está portando a doença, e nem a pessoa deve se sentir culpada por isso, ao contrário, sinta-se que isso é possível, que ela vai passar, né, e que a grande maioria passa. Eu conheço pessoas que já desenvolveram, já estão curadas, já estão nas suas rotinas, não é uma sentença de morte, tá? Então, é possível sim superar. A gente tem que começar a triar mais o que a gente assiste. Eu acho que os noticiários hoje estão trazendo tá deixando muito pesado e acaba somatizando isso, Sim, né, na sim. vida da gente. Então, interessante que a gente precisa. Minha amiga Rita Moura, Sim. Rita Moura disse que o portador de Covid precisa de empatia e não de preconceito, né? Isso é muito, muito legal. De empatia, que as pessoas pratiquem empatia. É interessante eu estar aqui, só para poder encaminhar para as considerações finais, minha amiga, para a gente chamar a Anailton. Aqui o registro de Camila Bispo, minha amiga Regina Rocha também, Lidiane Neri, Noêmia Moura, né, Almir Pereira, Carlos Magno, um abraço à comunidade Paramirim, Coroado e região aí. Meu amigo Cravinho Reis também está acompanhando, também fazendo comentários sobre a importância dessa live e o quanto ela é educativa, porque, Vanessa, aqui, olha, tem Interagindo Bahia, Vanessa é sensacional, maravilha, né? E assim, isso mesmo, Obrigada. É uma contribuição muito grande, Vanessa, que você está falando de algo. Mas para quem está lá na ponta e está tendo essa informação, muitas vezes é uma informação que não se tem dessa forma tão pedagógica. E por isso é importante esse reconhecimento. Temos aqui também Grace Portela falando parabéns, parabenizando pela live, o compromisso, né? Principalmente num momento crítico como esse. Pablo também falando, Carlos Xavier também fazendo comentários aqui. Professor Maurício, que esteve conosco também aqui na live anteriormente falando. José Augusto também interagindo conosco. Nós temos aqui também ainda nosso amigo Alcimar, diretor do Instituto, Alcimar também interagindo, Ellen, meu amigo Nino, Admilton, Pablo já pontuei, Laís do PROAP, né? O PROAP que é uma organização da Educação que tem um papel importante, é um programa que tem um papel importante para a vida das pessoas, né? Sobretudo da rede municipal. Joyce Mariane, Junita, minha amiga Dione, também um forte abraço, minha amiga Dione. Daniela Calmon, minha amiga Daniela Calmon, também interagindo conosco aqui. Muito obrigado, um forte abraço. Temos aqui Carlos do Monte, meu amigo Carlos Rosário, pontuando, fez uma consideração interessante sobre essa questão do SUS e a importância dele, né? Carlos faz uma fala de militância muito forte e da qual eu me identifico muito. Temos Marta, também minha amiga Marta Alves, o pessoal chama ela de Marta Marigata. Anne Paim, Ana Karine, tá? Ana Karine, conhecida sua, né? Cunhada, outra grande profissional que contribui bastante com a nossa rede municipal. Edna Guedes, Samuca, Rui, Jodilma, Jorge, uma turma enorme interagindo. Nando de Sapuri, meu amigo, muito obrigado, Nando, pela sua presença também. Isabel Nogueira, nossa cantora Isabel Nogueira, Márcia Ribeiro e Ana Santos. São pessoas que estão interagindo, fazendo. Eu não vou falar o relato, porque alguns são parabenizações, elogios. Quando for pergunta, a gente traz, mas assim, eu estou tentando ser dinâmico, exatamente porque não dá tempo. Né? Nós temos buscado fazer uma live um pouco menor no tempo, para também fazer as pessoas aproveitarem mais das informações que nós estamos trazendo. Minha amiga, fica à vontade, vamos às considerações finais, fica à vontade. Certo. Então, Marivaldo, a gente já está assim, cansado de ver as medidas, né, que a gente deve ter em relação a esse momento, mas uma coisa que eu queria observar muito, né, o uso da máscara, eu como enfermeira não poderia deixar de falar, o uso da máscara é importantíssimo, e a gente vê as pessoas às vezes com a máscara no queixo, a máscara aqui do ladinho, a máscara em cima, então é importante que o uso da máscara ele seja de forma correta, né? Que ele abranja a boca, o nariz, né? E quando você não manipular com a mão, não esquecer de fazer a lavagem das mãos, o água e sabão é maravilhoso. Se for usar o álcool a 70, fazer bastante fricção, limpar o dorso das mãos, os punhos. Então, são cuidados, são medidas que a gente já sabe, mas é importante estar reforçando nesse momento, tá? Então, eu queria, assim,
existem outras coisas, mas o tempo é curto, eu não vou poder estar me estendendo muito, que vem aí a Nailton também, com um tema maravilhoso. Mas, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que em outro momento a gente pode estar desenvolvendo mais, falando mais. Mas, Nós assim, teremos, obrigada pela ao oportunidade. longo das quintas-feiras, teremos outras lives, né? A gente vai voltar com um bate-papo um pouco mais ampliado sobre algumas questões. É que termina aqui saúde sendo um tema bastante amplo. Quando se tem um profissional como você, que tem a experiência, o laço de experiência que você tem, termina tendo um repertório grande de informação, de conhecimento para poder trazer. Mas, olha, muito obrigado. Saiba que foi uma grande contribuição mesmo, tenha certeza disso, uma grande contribuição com a nossa cidade, né? E com a região, com aqueles que me seguem na rede social. Também tenho alguns seguidores que não são de São Francisco do Conde. E assim, ó, dizer para você o seguinte: nós temos uma rede básica, uma rede básica de atenção à saúde que está entre as de referência da nossa região, né? Mas que é importante se saber utilizar esta rede, como você bem pontuou lá atrás, porque, primeiro, assim, ó, os PSFs, né, que são os programas de saúde da família, eles precisam ser utilizados, assim como o estudante vai à escola para, no seu processo de aprendizagem diário e semanal, é preciso ser frequentado, né, por aqueles que têm, sobretudo aqueles que têm alguns problemas de saúde, como hipertensão, diabetes. É lá que se faz o acompanhamento, não é no hospital do município. Né? E é importante isso, porque às vezes as pessoas sentem, tem uma questão ali bem simples, e ao invés de ir no PSF, vai lá no hospital, Para o hospital, isso. E sobretudo neste momento em que o hospital termina não sendo o lugar ideal para se frequentar por conta do risco de infecção. Se o paciente ele faz um acompanhamento no PSF, por exemplo, com a hipertensão, ele tem a hipertensão controlada, ele não vai desenvolver uma crise hipertensiva, ele não vai chegar ao hospital e sobrecarregar o hospital. Sim, então, é importante, sim, a atenção básica. A gente não pode menosprezar essa porta de entrada tão importante que hoje a gente viu a importância dela para que a gente não desenvolva fatores de risco e possa passar pela pandemia de forma mais tranquila. E eu queria, assim, também, como profissional da saúde, mandar um abraço a todos os meus colegas e dizer à população em si que tenham paciência com esses profissionais. Esses profissionais realmente, a gente não diz que são heróis, mas são guerreiros, porque realmente a cada momento estão ali guerreando, né? Se doando. As pessoas que realmente desejam entrar na área de saúde têm que entrar assim com amor, com vocação, com muita consciência, porque é uma missão árdua, não é fácil, né? Tem coisas que realmente o dinheiro não paga. Sim. Então, é importante que tenha essa consciência de quando você vai escolher optar por ser profissional da saúde, você tem que fazer com zelo, com amor. E essa pandemia, ela vem trazendo muito isso, a importância do profissional de saúde. E eu, assim, menciono principalmente a enfermagem, que vem se doando, né? Que é a maior força de trabalho na saúde. Uhum. Parabenizar pelo mês que passou, que a gente está no mês, né, da enfermagem, passou pela Semana da Enfermagem, e agradecer, assim, e parabenizar todos os meus colegas também, todos os profissionais da saúde, Maravilha. Né? A saúde é ampla e é uma rede integrada. Rosana falou assim, esse tema merece repeteco, nós teremos a Luna do Silêncio. Aproveitar também aqui para mandar um abraço para minha amiga Ivonete, do SAMU, também profissional do SAMU, né, profissional da saúde do município, nossa amiga, grande parceira Sim. também. Minha amiga Lu Souza também, que está aqui entrando, falando. Temos aqui Eric Costa parabenizando, Juliana Villanova também parabenizando aqui, pontuando, né, falando da importância dessa live. Cris Silva também falando da importância, Paulo Souza também comentando aqui. Nós temos, na verdade, vários comentários que, infelizmente, eu não vou conseguir mencionar todos, porque o tempo voa, né? E a gente, nossa amiga Deise Rodrigues também, Noêmia, Daniela Pontuei já, Daniela Comum, Regina Rocha, forte abraço, Regina, Leidaíra também, forte abraço. Enfim, minha amiga. Vanessa, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Com certeza nós teremos um repeteco, a turma está aqui todo mundo falando, quero repeteco, né? A gente vai ter... Eu tive que correr, mas tudo bem. Quem sabe na próxima. Isso mesmo. Minha amiga Caliane também falando aqui, o Cine de Bahia falando, enfim, várias pessoas comentando, entrando, fazendo comentários, né? Joanita também parabenizando você, Vanessa, e a todos os profissionais, a professora Joanita, a professora da Rede Municipal de Educação, parabenizando a você e todos os profissionais da saúde também pelo trabalho que fazem,
né? Minha amiga Cida Bastos também fala parabenizando você e todos os profissionais pelo grande trabalho, pelo enfrentamento à pandemia. Tailana Ramos, Luiz Professor, Neila Damasceno, temos uma Jamile também parabenizando, agradecendo a você e a todos os profissionais, você aqui hoje representando os profissionais de saúde, pela dedicação que vocês têm tido. Eu tenho dito que o mundo tem reconhecido a grande importância de vocês, profissionais de saúde, porque se não fossem vocês, nós não estaríamos atravessando este momento tão difícil da maneira que nós estamos atravessando. Minha amiga, muito obrigado. Obrigada. Tá certo? Na próxima a gente Obrigada. volta. Tá bom? Certo, tchau. Tchau. Bom, pessoal, continuando a nossa live, eu vou convidar o nosso amigo Anailton dos Anjos. Tá? Eu vou tentar ser dinâmica rápida aqui por conta do tempo que nós temos, mas o Instagram tem um sistema em que com 1 hora de live ele termina caindo, finalizando, mas pedir a vocês que ao finalizar retornem novamente para a gente continuar com a nossa live. Nós traremos aqui agora uma outra discussão muito interessante que o nosso amigo Anailton vai trazer, falando dos direitos sociais. Deixa eu buscar aqui o nosso amigo Anailton, que tem uma galera aqui. E buscar aqui o nosso amigo Anailton dos Anjos. Olha, parece ter alguma questão com a conexão do Anailton. Deixa eu deixar novamente aqui para a gente dar seguimento à nossa live. Agora falando sobre os direitos sociais e a importância, né, do acesso a esses direitos nesse período que nós estamos vivendo, momento em que há uma fragilidade muito grande, né, na economia do nosso país. Eu vou pedir ao nosso amigo Anailton para ele sair e entrar novamente, porque eu não estou conseguindo adicioná-lo aqui, né, e aí para ver se eu consigo. Bom, vou pedir ao meu amigo Anailton que ele possa sair um pouco e entrar novamente, por gentileza, para a gente conseguir identificar, porque eu não estou... Ah, já identifiquei aqui. Ok. Eu acho que a internet também um pouco do analfabetismo digital, né? Meu amigo Anailton, uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado, gratidão mais uma vez pela sua presença, viu? Eu que agradeço também. Você sempre trazendo eu estou só ajeitando aqui. Uma grande contribuição. Eu estava aqui buscando, né, demorou um pouco, mas assim, você sempre traz uma grande contribuição. A nossa primeira live compartilhada foi com você e minha amiga Cristiana Ferreira, né, que trouxeram assim, uma contribuição fantástica discutindo sobre a educação. E hoje você veio, né, porque a Anailton, na verdade, gente, a Anailton é um profissional que tem múltiplas formações, né? A gente costumava dizer sempre da educação que ele, pela caminhada acadêmica que tem, pela experiência profissional, a Anailton, além de professor, é também assistente social, é coach também, né? Tem uma caminhada, uma vasta caminhada, a Anailton que sempre tem feito algumas lives assim, muito interessantes, que a gente acompanha e vê lá, que é de grande contribuição, e eu tenho uma grande honra de tê-lo novamente aqui. É também mais um profissional de São Francisco do Conde, né? Hoje nós temos a ministra do Cão dominando a live, né? Temos a Anailton, que está ali entre a Cubama, né? Ali na intersecção, Vanessa, que é mais um pouco abaixo, mas é uma grande honra, né, tê-lo aqui presente. Muito obrigado, fique à vontade. Eu queria que você pontuasse rapidamente sobre sua formação. Todo mundo já sabe, né? Teve a última live, mas é pontual porque você, na verdade, sempre traz temas diferentes, né? Porque você tem formações diferentes também, né? Sim. Eu quero agradecer primeiro a oportunidade, mais uma vez, o convite que foi feito, e você sabe que um convite seu, para mim, é uma ordem, né, pela amizade, pela gratidão. Então, não é pedir, é ordem, e ordem afetiva. Obrigado. Agradecer a São Francisco do Conde e agradecer a todos e todas que estão conosco em atenção agora. Eu sou assistente social de formação, né? Minha especialização é na área
de gestão de pessoas, psicanálise, atuo também como coach, analista comportamental, como o senhor disse, estou no processo agora do doutorado, mas eu sou mestre em desenvolvimento humano, e você não sabia disso, mas eu vou fofocar agora, é que eu estou no processo de graduação de pedagogia também, Pô, desse caramba, muito movimento, massa. né? Porque isso Muito legal. na educação e não se apropriar também de uma qualificação, isso é necessário para mim. E aí eu quero agradecer É mais um e falar enriquecimento, né? hoje. A sua vasta Sim, informação é mais sim, um sim. enriquecimento. E valida o meu lugar de fala, né? Pela experiência que eu já tenho na educação há um tempo. Atuo como assistente social de fato, né? E atuo aí na Secretaria de Educação, na parte de coordenação de formação. E essa experiência como assistente social me deixa muito confortável para falar dessa temática de hoje, que é também tão necessária e tão emergencial. Falar de Covid, falar de coronavírus e não falar de direitos sociais é ignorar o que está ocorrendo, né? Quando Vanessa traz a saúde, como você mesmo colocou no início, a saúde é um tripé, né? É um dos tripés da Seguridade Social. E a população precisa estar atenta de que, por mais que se fale do SUS, é o SUS que está salvando vidas. É graças ao SUS que pessoas pobres e ricas estão fazendo uso desse equipamento, desse órgão, desse instrumento para salvar a vida. Então, e isso tem a ver com a seguridade. Só que, para além da saúde, nós temos também a assistência social, né? E quando você fala de direitos sociais, você poderia pensar no assistencialismo, que é esse trabalho que as pessoas estão fazendo agora de campanhas solidárias, né, de ajudar, de arrecadar alimentos, arrecadar materiais de limpeza, mas, para além disso, nós falamos de direito. O assistencialismo, ele não perpassa pelos direitos sociais. O assistencialismo é uma ação voluntária do sujeito que se sente motivado por questões religiosas, por questão humanista, de ajudar o outro. O direito social, ele é algo garantido pela Constituição. Então, a grande riqueza de falar da ciência social é que nós estamos falando do direito do cidadão. E isso tem a ver com a Constituição Federal, que ela vai assegurar para nós o direito do amparo do Estado. Então, cabe ao Estado amparar, porque o Estado mesmo reconhece que existe uma parcela da população que vive em situação de vulnerabilidade social. O Estado reconhece que existe uma população que não faz usufruto de um tratamento igualitário. E é proveniente dessa luta que houve para que houvesse a assistência à saúde, é que nós também tivemos uma luta que vai garantir a assistência social, que nós vamos falar logo após a queda desse momento que nós estamos tendo. Né? E eu estou atento a esse horário. Então, assim, é graças a esse movimento de luta e de resistência histórica que nós tivemos acesso à saúde, como a Vanessa falou, não era para todo mundo, e nós temos hoje a luta para manter uma assistência social que é garantia dos direitos sociais. Vamos falar no próximo momento. Pois é, meu amigo. Quero aproveitar, então, que você está finalizando, para a gente voltar no segundo momento, dizendo o seguinte: fazer alguns registros aqui. Eu quero estar a presença do meu amigo Rock Pita. Forte abraço, Rock. Né? Obrigado pela presença. Né? E tem um profissional que dividiu conosco semana passada, o Wallace, que ele fala assim: nossa cidade é uma fábrica de excelentes profissionais. Muita gente lhe elogiando, a Nailton aqui pontuando. Você tem um fã-clube, né? Você e Vanessa também. O fã-clube, muita gente comentando aqui, né? Nossa amiga Ivonete falando, Nailton, parabéns. Daiane Santana, Vânia Santana também fazendo aqui, participando. Roneide Max, Daniela Calmon, Cris, uma turma enorme aqui fazendo comentários, né? Meu amigo Jorge também fazendo, elogiando também aqui. Eu fico muito feliz em poder, Anailton, tá promovendo momentos como esses, em que a gente possa, com profissionais do município de São Francisco do Conde, formados em São Francisco do Conde, e que hoje contribuem não somente com a cidade, mas para além dos muros da cidade, dando verdadeiros shows e mostrando orientando a nossa sociedade numa live educativa, uma live que traz um sentido,
que traz uma importância na vida das pessoas e trazendo Sim. informações tão importantes para a vida das pessoas. Né? Eu quero agradecer a todos que estão interagindo aqui, participando. A gente não consegue citar todos os nomes, porque realmente é muita gente. Minha amiga Antônia, tem uma pessoa, Ponte da Buga, que é o nome que utiliza também aqui. Enfim, tem uma turma falando aqui. E assim que cair, gente, peço a vocês que retornem de imediato para a gente continuar com a fala do meu amigo Anailton, que é uma grande contribuição sempre, né? Ele sempre traz assim, de maneira muito fantástica as informações que são necessárias. E, enfim, agradecer a todos vocês, dizer que essa live tem sido muito comentada, né? As pessoas vão comentando ao longo da semana, falando, olha, e aí quinta-feira qual vai ser o tema? As pessoas já estão na expectativa, né? Porque elas sabem que a gente sempre busca trazer uma live com conteúdo e com formação para a nossa sociedade, para aqueles que nos acompanham. Minha amiga Claudete também, que está aí acompanhando, Gal Santana, mãe da Laís Santana, que esteve conosco semana passada, Alê Santana, né?